Nosso tema é o comportamento térmico dos líquidos, mas para vocês entenderem melhor o comportamento, temos que voltar para a dilatação térmica dos líquidos. O tema que será abordado no nosso trabalho é sobre dilatação térmica dos líquidos. Eu vou falar um pouco sobre os conceitos. Assim, tanto como para os gases, um dos efeitos da variação de temperatura é a variação de dimensões. Então, ela muda de dimensão, tanto em corpos sólidos como em corpos líquidos. E essa variação é denominada dilatação térmica. E ela se divide em 4 grupos, que é a dilatação linear, a superficial, a dilatação volumétrica e a dilatação anômala da água. E os 3 temas primeiros vão ser o que mais serão abordados no nosso trabalho. Esse daqui será como uma passagem só. Não iremos nos aprofundar tanto nele. O exemplo que será abordado no nosso trabalho é uma barra de metal, que ela tem um comprimento inicial, que é o Li, e a temperatura, que é o Ti. Ela é aquecida até uma determinada temperatura, que o TF é a temperatura final. E também o que se percebe é que a barra, após o aquecimento, ela não tem mais o mesmo comprimento. Então, ou seja, ela sofreu uma variação na sua dimensão, no seu comprimento. Ela se dilatou conforme ocorreu a dilatação. Aqui a gente tem a fórmula, que é onde ΔL igual LF menos LI, que é aqui o comprimento final e o comprimento inicial. É a variação do comprimento, ou seja, a dilatação linear da barra, e também tem o ΔT igual a temperatura final menos a temperatura inicial, que é a variação de temperatura da barra. E também aqui tem como que ela está sendo. O comprimento inicial, que é o Li, como eu tinha dito, é proporcional à temperatura inicial. E aqui o Ti, que é a temperatura inicial. O comprimento final, que é o LF, que é proporcional à temperatura final, que é o TF. A dilatação linear também ela depende do material que constitui a barra. Aqui eu vou falar aprofundar mais um pouco sobre a dilatação linear. Ela é caracterizada pelo aumento de um corpo a ser submetido a um aumento da temperatura. Então, ela depende bastante do aumento do comprimento da barra. A dilatação ela ocorre quando um corpo ele sofre um aumento em sua temperatura e, consequentemente, há um aumento na distância. Então, ela acaba sofrendo e a sua distância acaba aumentando entre seus 2 pontos em seu interior. A gente tem um exemplo, que é o aumento do comprimento de uma barra, que tem aqui, o aumento do raio de uma esfera, o aumento da diagonal de um quadrado ou de um cubo. E aqui nós temos as fórmulas, que é a fórmula de dilatação linear, que aqui é ΔL igual a vezes L0 vezes Δθ, onde ΔL é a variação do comprimento, L0 é o comprimento inicial, Δθ é a variação da temperatura e o A é o coeficiente da dilatação linear. Dilatação superficial. Quando o objeto que possui dimensões de largura e altura é submetido a uma variação de temperatura, ele sofre variações em suas dimensões. A dilatação superficial é diretamente proporcional à variação de temperatura ΔT e a área inicial a zero. Porém, ela também depende do material a partir do qual é construída. Essa dependência é expressa matematicamente pela constante de proporcionalidade beta, também chamada de coeficiente de dilatação superficial da substância que compõe o corpo. Como exemplo, suponhamos que uma placa metálica com temperatura inicial T0 e a área inicial A0 seja submetida a uma fonte de calor. Sua temperatura aumenta para T, ocorre uma dilatação superficial ΔA e a área ocupada passa a ser A. Aqui temos a fórmula da dilatação superficial. ΔA, que é a variação de área, igual a A0 vezes o beta vezes ΔT. É sobre dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, por sua vez, é aquela em que predomina a variação em 3 dimensões, ou seja, a variação do volume do corpo. Portanto, podemos dizer que, ao aumentarmos a temperatura de um corpo, estamos colaborando para uma dilatação desse corpo, sendo que, basicamente, essa dilatação ocorre de 3 maneiras: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica.
Nesse tipo de dilatação, podemos dizer que o corpo sofre variação de tamanho em todas as dimensões, comprimento, largura e altura. Aqui um exemplo de energia térmica. Aqui é onde ocorre que vira a dilatação. Podemos perceber que teve até um aumento do volume daqui, né, que estava baixo, e teve um aumento na dilatação. Nessa ilustração, podemos ver que um corpo com volume inicial V0 e temperatura T0 é submetida a uma fonte de calor, recebendo energia térmica. Essa energia causa variação de temperatura, ΔT, e o corpo aumenta sua temperatura para T, elevando também o volume. Na dilatação volumétrica, é o volume inicial, a variação do volume, o coeficiente de dilatação volumétrico e a variação da temperatura. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Um exemplo de exercício sobre a dilatação volumétrica. 3 litros de água a 30 graus Celsius foram colocados em uma panela de ferro e aquecido até atingir a temperatura final de 90 graus Celsius. Desconsiderando a dilatação sofrida pela panela, calcule o volume da água após o aquecimento, sabendo que seu coeficiente de dilatação volumétrica é gama igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius menos 1. Conversa com ele, professor. Aqui são os dados que ela deu no exercício. Aqui nós vamos montar a fórmula. ΔV igual a temperatura, a volume inicial, vezes gama, temperatura final e menos temperatura inicial. Aí aqui nós vamos substituir os valores, como vocês podem ver, que chegamos ao resultado final. Aí, aqui, nessa parte, quando já sofreu a dilatação, e aí nós vamos usar essa outra fórmula, que é volume final igual a volume inicial mais ΔV. Aí aqui fez a substituição dos valores, que chegamos a esse volume final. O último tema que será abordado é sobre o comportamento térmico dos líquidos. Quando elevamos a temperatura de um líquido, suas propriedades físicas podem ser alteradas simultaneamente, que por conseguinte reduz significativamente o seu volume. A água, por sua vez, ela se comporta tecnicamente como a maioria das substâncias, e isso causa consequências muito importantes na natureza, em virtude da sua abundância em nosso planeta. Imaginemos que certa quantidade de água a 0 graus é colocada a um recipiente inadilatável, aumentando a sua temperatura. O nível do líquido desce até a temperatura e atinge 4 graus Celsius. A partir daí, se o aquecimento continuar, o nível do líquido passa a se elevar, ele passa a aumentar. A conclusão do nosso trabalho é que se pode tirar do experimento de que no aquecimento de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, a água sofre uma contração, ou seja, uma diminuição de volume. No aquecimento acima de 4 graus Celsius, a água ela sofre uma dilatação, isto é, o aumento do volume.